verdade ilumina nossa vida. Aleluia, 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 O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes e não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Pode entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, no Evangelho de São João, começa esse profundo encontro de Nicodemos com Jesus e de Jesus ali indo ao encontro de Nicodemos, né? Vai falar que ele era membro do grupo dos fariseus e ele foi ter com Jesus à noite. Algumas considerações para a gente entender um pouco melhor. Ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio ele tinha 71 pessoas. O que o Sinédrio fazia? Ele decidia sobre as coisas religiosas daquela época. Então, até o Cássio sempre brinca, né, às vezes comigo. E o Sinédrio está reunido aí, né? O Sinédrio é o que o Sinédrio faz? É como se fosse o Supremo Tribunal Federal de uma nação, só que no âmbito religioso, né? É aquele que julga as causas religiosas. Então, eles têm o poder, e até em outras causas, mas em específico as causas religiosas. E naquilo que tange outras causas, por exemplo, quando é uma causa pesada e que aquilo é em relação à vida de uma pessoa para punir a vida de alguém, eles podem punir, no caso aqui, no contexto histórico, não, eles tinham que levar para outras instâncias, que foi o que aconteceu, né? Aconteceu de forma injusta, mas eles não tinham esse poder, de fato, de matar só com o poder do Sinédrio. Então eles tiveram que recorrer às outras instâncias. Tudo foi muito injusto, mas eles tiveram que recorrer. Então, esse era o Sinédrio. Então, não era um homem qualquer. Além de fariseu, além de escriba, ele era dessa turma seleta dos 71, né? Dessa pessoa que julgava. Dentro desse contexto, é interessante que ele vai ter com Jesus à noite. Alguns falam que ele vai ter à noite porque ele estava com medo de ser visto com Jesus. Então, como ele era muito importante, tinha vergonha. Outros falam que não, que na verdade
é porque o momento de se estudar de forma mais profunda a Torá era um hábito entre eles estudar a lei à noite. Então era normal estudar a lei à noite. E outros dizem que não, a noite simboliza apenas que era a noite no coração de Nicodemos. Não era noite de forma literal, como aqui é a noite, mas também João quer destacar que o coração de Nicodemos também estava tomado pela escuridão ainda. Então, no sentido teológico, isso está certo. O coração de Nicodemos ainda não estava iluminado por Cristo. É tanto que ele estava buscando, né? No outro sentido, se ele estava com medo ou se ele foi estudar a Escritura, quando a gente chegar lá no céu, a gente pergunta, né? Se a gente for para lá, né? A gente reza que a gente consiga chegar lá, né? Acho que tem mais coisa mais que fazer do que perguntar isso, né? Mas, continuando. Depois, vai acontecendo que, dentro desse contexto, ele faz um elogio a Jesus. Ele chama Jesus de quê? Rabi. Jesus não estudou na escola rabínica, mas quem era chamado Rabi era dois tipos de pessoas. Quem estudou na escola rabínica, na escola dos fariseus ou dos grandes mestres, ou quem ganhou uma sabedoria do alto. E essa sabedoria era notável. Todo mundo notava que essa pessoa era sábia. E todo mundo notava que Jesus era sábio, sim ou não? Sim. Então, é óbvio que Nicodemos se dobra e reconhece que Jesus é um rabi, de fato ele é um mestre. Ele fala, rabi, ninguém pode fazer esses sinais. E o evangelho de João, ele não chama milagre, ele chama o quê? Sinais, que é mais profundo do que milagre ainda, porque aponta para as coisas eternas. É mais profundo do que sinal. Não há tempo de a gente descer nesse termo aqui, mas é isso, ele usa o termo sinais. Ele começa a elogiar Jesus, mas Jesus não se deixa tomar pelo elogio, né? Que ele é Deus, ele é santo. E Jesus responde o quê? Em verdade te digo. Isso é quase um juramento, mas em hebraico é como se Jesus dissesse amém, amém. É um termo no hebraico, né? Eu te digo, é como se fosse um juramento, ou seja, eu estou dizendo de forma firme. É uma rocha firme, uma palavra verdadeira, né? Se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos, que é estudioso das Escrituras, profundamente estudioso, entende o quê? Que ele tinha que nascer novamente. Não do alto, não uma vida nova, mas que ele tinha que nascer da mãe dele novamente, ele sendo velho. É tanto que ele não está debochando de Cristo, ele está perguntando assim, peraí, quer dizer que o homem, sendo velho, poderá entrar outra vez no ventre da sua mãe? Ou seja, Jesus estava falando de coisas do alto. E esse homem que estudava as Escrituras entendeu as coisas de baixo. Mas é interessante que no Evangelho de João não é só Nicodemos que entende errado. Quando Jesus, por exemplo, estava conversando com a samaritana, estava ali falando sobre uma água que ele poderia dar para ela que ninguém ia ter sede. A samaritana fala o quê? Que ela queria dessa água direto. Ela achava que era uma água o quê? Material. Uma água mágica. Quando Jesus fala que tem um pão que ninguém tem, aí os discípulos acham que é o quê? Um pão mágico, que a pessoa come e não tem mais fome. Ou seja, várias vezes no Evangelho de João e várias vezes em outras passagens da Bíblia, tanto os apóstolos como outras pessoas, Jesus fala das coisas do alto e a gente entende o quê? Das coisas de baixo. E nós que somos batizados, que temos 1000 anos de caminhada na igreja, será que nós não somos assim? Sim ou não? Sim. Ora, se não.
Diga para o seu irmão, você é assim? E você não responda não, senão você vai me matar de vergonha. Fica calado que é melhor. Esse é só o começo da conversa de Jesus, viu? Lá, amanhã tem mais, depois tem mais aqui. É muito melhor do que qualquer novela, do que série da Netflix. Então aqui é profundo o negócio. Aí continua Jesus, né? Porque é bom a gente analisar o texto, gente, assim também. A gente analisa aprofundando. Porque às vezes a gente fala assim, o que Jesus quer dizer hoje? Mas espera aí, mas o que é que ele disse antes? Para a gente entender o que ele quer dizer hoje. Porque se você entende o que ele disse errado antes, você entende o que ele está dizendo de forma equivocada para hoje. Sim ou não? Que se chama, diga comigo, fundamentalismo. Eu vou até rir porque, por exemplo, eu vou mostrar o que é um fundamentalismo. Eu estava indo lá para o Lagamar, volto já para o foco, viu? Isso uns 15 anos atrás. A pessoa falou assim, né? Ia descendo lá da Topic, aí ia uma cobra. Se alguém já ouviu falar isso, faz de conta que não ouviu. Aí falou assim, ô irmã, cuidado com a cobra. Aí foi matar a cobra, né? Aí disse assim, olha, isso aí é Gênesis. A inimizade entre a mulher e a serpente. Ele entendeu a passagem de Gênesis e ele falou assim, sempre vai ter raiva entre a mulher e a cobra. Quem falou isso? Um diácono da Assembleia de Deus. Uma interpretação o quê? Diga comigo. Fundamentalista. Errada. Lá não está falando que a mulher vai ter raiva de cobra, não. Que doidice é essa? Se alguém achava que era, tá meio assim, igual ele, viu? Às vezes eu achava que era. Tá certo. Continue achando, viu? Mas ninguém ensina a gente, né? Por isso que a gente acha assim. Aí, essa semana atrasada, eu fui para uma missão. Eu não vou mandar essa pregação nos grupos, porque a pessoa que falou tá me ouvindo. Que é um ministro da palavra, e eu amo muito, é uma pessoa muito mais convertida do que eu, sem dúvida. Isso eu não estou falando de brincadeira, que eu admiro bastante, tem um homem muito cheio do Espírito Santo. Mas, de repente, ele, meditando lá, veio me deixar na pista, porque eu tinha passado de missão lá, no local que eu fui pregar, lá em Vênus. Marte, eu estou cansado de ir já, né? Pegar em Vênus. E voltando desse dia de pregação, ele veio me deixar na moto. E lá na buraqueira, minha dona, ele ia falando, né? E eu ouvindo, ele falou assim, olha, eu meditei sobre Gênesis, e aquela serpente que fala, sabe quem é? Qual foi a ideia genial dele? É o órgão genital masculino. Porque serpente não fala. Então, o primeiro pecado do homem e da mulher, qual foi? A relação sexual. Então, ele foi entendendo o quê? Que aquela serpente, aquela cobra e as demais coisas que fala ali da primeira tentação, tudo estava falando de quê? De uma relação sexual. A serpente é o órgão genital masculino. O paraíso que o homem entra, estão imaginando o que é, né? Vocês entenderam a loucura da interpretação, sim ou não? Vocês imaginam alguém pregando para 50, 100 pessoas toda semana, coisas desse tipo? Sim ou não? Você fala, não, mas é uma coisa simples, não tem problema. Tem problema, sim. É óbvio que tem. Por isso que, graças a Deus, criaram um juízo e não vem todo mundo pregar aqui no texto dos homens. Não que eu seja mais santo ou melhor. Mas quem deve pregar, bem que seja um doido pregando aqui, mas pelo menos é um doido que, foi um doido do MEP que pregou. Pelo menos pode ser destituído, né? Não, foi o doido do exército que pregou. Aí o padre vem, né? E puxa a minha orelha. Mas se é um doido que não foi nem autorizado a vir pregar aqui? Então, cuidado. Pregar a palavra não é brincadeira. Vocês podem evangelizar para todo mundo. Mas sair pregando para muitas pessoas tem que buscar uma vida séria de estudo, de oração, de entender. Não é qualquer doidice que dá na cabeça sair falando, não. Para terminar essa parte. Veio outro e falou assim, né? Oséias, eu li Gênesis ainda, né? Essa semana atrasada.
Eu acho, um católico, viu? Que Adão era hermafrodita, nasceu homem e mulher, foi criado homem e mulher, porque Deus, quando criou o homem e a mulher, o homem fez ele dormir. Na hora que ele dormiu, depois ele fez o quê? Criou a mulher. Tirou a mulher. Então ele era o quê? Diga comigo, hermafrodita. Ele era macho e fêmea, porque ele tirou a mulher de Adão. Esse homem tem uma caminhada na igreja já bem grande, disse que estava querendo virar judeu. Aí eu pergunto, se a gente não orar, não estudar a palavra, não rezar, não se submeter, não vigiar, a gente não vai entrar numa loucura só ouvindo vídeo de internet, não? Ouvindo todo tipo de pastor, vídeo do Kawai. Eu acho que não é do Kawai, é outro nome. É do caralho. Perdão a palavra, viu? É diferente. Mas passando para Nicodemos bem rápido, Nicodemos foi lá, Deus mandou, que é Jesus, que é Deus, mandou ele nascer do alto, senão não entrava no reino dos céus. Ele entendeu tudo errado. Nós nascemos de uma vida sobrenatural, sim ou não? Sim. Quando? Diga comigo, no batismo. Só que nós precisamos assumir essa vida sobrenatural, porque nós já temos. Sim ou não? Precisamos pedir a Deus a graça de assumir o nosso batismo e viver. Por isso que a gente está fazendo o curso de consagração, Nossa Senhora, né? Para assumir o nosso batismo. Nicodemos, ele continuou caminhando para Jesus, sim ou não? Lá em João 7, ele estava brigando com os 70 lá. O homem era corajoso. Vocês não vão matar Jesus, não. Vão matar um inocente. Ele foi tocado pela palavra, sim ou não? Sim. Quando Jesus morreu, ele estava fazendo o quê? Lá em João 19, ele levou lá todos os instrumentos, os meios para embalsamar o corpo. Ele teve todo cuidado. Ou seja, João 7 fala que ele defendeu Jesus. João 19 fala que ele foi lá embalsamar o corpo, tentar fazer alguma coisa para ajudar no sepultamento. Mostra o quê? Que ele foi tocado por essa conversa. Mas fala que ele se converteu? Não. Mas fala que ele não se converteu? Para nós é o quê? Um mistério. Para resumir, eu estou querendo dizer o quê? Cada um de nós tem um processo. Maria Madalena tinha 7 demônios, mas hoje ela é uma das maiores santas da igreja, que foi liberta por Jesus. Mateus era cobrador de impostos, então um grande ladrão. E ele se tornou um grande santo, São Mateus. Ele teve o processo dele. Diga para o seu irmão, você tem o seu processo. Nicodemos teve o dele. Ficou tão enganchado que a gente não sabe o que aconteceu, né? Maria Madalena não ficou enganchada, não. Tinha 7 demônios nos coros dela, mas ela não ficou enganchada. Mateus era conhecido como cobrador de impostos, não ficou enganchado. Pedro negou Jesus, dizia cada burrada, mas não ficou enganchado. A pergunta é, será que nós vamos ficar enganchados? Assim, será? Onde será que o miserável do Osé está mesmo, hein? Porque a gente via ele queria Deus, era tão indeciso. Ora era lá, ora era cá, era tão legal, piedoso, mas ora estava na bagaceira. Ele era igual a Nicodemos. É melhor, meu irmão, diga assim, meu Senhor, eu quero ser uma pessoa decidida, cheio do teu Espírito Santo. O que é a palavra decisão? É dar um corte, ó. Vem aqui, Guto, só um exemplo. O que é uma decisão? Tá aqui, ó. Vem aqui, Cássio, bem rapidinho. Agora, faz como se fosse uma espada cortando a minha mão e a dele, ó. Aqui é uma decisão, dá um corte. Eu vou romper com a vida velha. Dá uma cisão, um corte. Ou seja, Nicodemos, ele ficou na indecisão. Se ele é santo ou salvo, nós não sabemos. Ele deu passo, sim ou não? É um mistério. O jovem rico, a gente não sabe nem o nome dele. É um mistério se ele se perdeu, se ele está salvo ou não. Mas Maria Madalena, desmantelada, um bocado desmantelado, Davi que era desmantelado, pegou a mulher do cara, matou gente, um homem da bagaceira, então você pode ser da bagaceira. Vai ser decidido? Diga, Jesus, não deixa eu ser indeciso, não. A pior coisa na caminhada com Deus é uma pessoa indecisa. Os indecisos
o demônio gosta. Epa, esse daí, viu? Esse daí é dos meus. Qualquer hora, quando ele estiver indeciso, ele cai para o meu lado, eu pego ele. Diga assim: Deus me livre de indecisão. Amém.